João 14, verso 6. E essas colunas eu tenho que ter em mim e tenho que ensinar aos meus discípulos a erguer essas colunas. Primeira coluna, base. E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque quando se surge no meio evangélico aquela questão, não assista determinada TV, vamos ter um dia sem isso, por causa dessa mudança de horário, não serve a Deus, não tem Deus. Então a gente percebe, no âmbito geral, o seguinte: o povo de Deus está perdido. Nós não sabemos as nossas colunas. Pode ser que a coluna para alguns seja uma placa de uma igreja, uma denominação. Para outro a coluna seja um horário específico onde Deus opera. Então nós precisamos voltar à base do Evangelho e trazer de novo essas colunas. Porque se essa igreja e nossos discípulos e aqueles que assistem, eles não entenderem a base do Evangelho, que esse negócio, o Evangelho, irmãos, não é essa igreja, essas quatro paredes. Então nós vamos estar sempre perdidos e nos esfaqueando um ao outro, dizendo agora eu sou mais santo do que você, sou melhor do que você, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então vamos à base do Evangelho. João 14, 6. Primeira base, a primeira coluna: não há em outro salvação, não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Temos que colocar isso na nossa mente. Vivemos e nós vamos ter discípulos que estão vindo com uma mente religiosa mesmo. A maioria que nós vamos alcançar já passaram por uma igreja ou uma denominação, frustrados ou não por ela, mas já passaram por ela. E todos devem saber, irmãos, que religião não salva as pessoas. Isso tem que ser uma base, isso tem que ser, irmãos, algo bem firme em nós. Religião não salva as pessoas. Culto não salva as pessoas. Igreja, irmãos, não salva as pessoas. Cantar num grupo de louvor não salva as pessoas. Pregar evangelho, aqui o pastor, aqui na frente, não salva. Eu não sou salvo porque eu estou pregando esse evangelho, não. Não há outro meio de salvação. As obras das religiões também, elas não salvam as pessoas. Boas obras não vão salvar as pessoas. E nós vamos ter que dizer isso muito bem claro a cada um dos nossos discípulos. Ou você ser bonzinho, fazer essas boas obras, isso não salva você. Isso não garante a você a eternidade. Mas só o Filho de Deus, irmãos. Só Jesus salva as pessoas. Não é tão simples, mas nós não temos vivido isso. Mas nós estamos se embaraçando demais com coisinhas que... religiosidade. Aí olha o que é que diz. Não sou eu que estou dizendo. Se você tem que brigar com alguém, brigue com Jesus. Porque, olha aí no verso 6, o que é que diz? Disse quem? Disse quem? Não é Manuel, é Jesus. Não é a igreja do avivamento. Foi Jesus quem disse. Diga ao seu irmão assim: foi Jesus quem disse. Foi Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quantas pessoas? O que é ninguém? Ninguém, meu irmão. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Pelo culto? Por mim, por Jesus. Volto a dizer, quem está falando isso tem que ficar com raiva, fica de Jesus. Se alguém tem que ficar chateado, irmãos, tem que ficar chateado com Jesus. Se tem que ter ira,
e nos irarmos contra Jesus, porque foi ele quem disse isso. E olha que o que ele disse gerou ira. Mas sabe a quem ele gerou ira? Aos religiosos. Quem é esse? É filho de quem para dizer isso? Porque quem é religioso, irmão, se ira com verdade. Quem é religioso não suporta a verdade. Aí Jesus, ele, para dizer essa verdade, ele diz: eu sou, eu não serei, eu não era, eu sou. A mesma coisa que Deus disse a Moisés lá no Velho Testamento. E se o povo perguntar: o que direi que tu és? Ele disse: eu sou. A mesma coisa. Tudo é início, irmãos. Tudo é Gênesis, tudo é Êxodo, tudo é Deuteronômio, tudo é Levítico, tudo é início de tudo. O eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é isso que Jesus diz. Então Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu preciso dizer ao meu discípulo, porque os discípulos vão vir achando que tem vários caminhos. Olha, há vários caminhos que levam até a Deus. Engano, só há um caminho: Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos. Não tem jeito. Por mais que queiram se pintar, deixar a igreja bonita, equilibrada, muito equipada, mas só tem um caminho, que é Jesus. Então, se o discípulo chegar com várias opções, nós precisamos dizer a ele: olha, meu filho, é o seguinte, você pode ter vivido na sua religião, você pode ter vivido na sua igreja, você pode ter conhecido o padre, pastor, macumbeiro, seja quem for, mas deixa eu dizer uma coisa a você, para a gente encerrar essa conversa: só existe um caminho, Jesus Cristo. Só isso, nada mais do que isso. Então, se nós cremos em Jesus, irmãos, também temos que crer no que ele falou. E não há muitos caminhos, queridos, para Deus. Não há, só há um caminho para Deus. Diga, seu irmão, é só através de Jesus. Você hoje vai trabalhar, diga a ele de novo: só através de Jesus. Amém? E por que eu estou pregando também isso? Porque nossos discípulos vão vir na cabecinha deles cheias de ideias. Eles podem vir com ideias, irmãos, que Jesus é um caminho. Eles podem pensar que Jesus é apenas um dos caminhos que leva até Deus. Aí você já vê aqueles discípulos que eles dizem: mas não é bem assim. Não é tudo que o pastor falou. Verdade, não é tudo que o pastor falou, mas é tudo que Jesus disse. E ele disse que ele é o caminho, ele é o único caminho. Isso vai poder até chocar nossos discípulos, mas eles vão ter que entender que esse é o único meio deles serem salvos. Aí eu vou entrar na sua igreja. Como é lá para ser salvo, meu amigo? Só tem um: crer no Senhor Jesus Cristo. Lá não tem essa que você vai entrar porque tem música, tem coral. Não, só tem um caminho: é Jesus Cristo. E isso ele vai ter que botar sempre na mente dele. Vamos lá para Atos 4:12. Pedro, ele no dia de Pentecostes, que a gente busca, nós falamos semana passada sobre o Espírito Santo, e aí a gente pede esse poder, mas o que é que esse poder ele vai fazer em nós? Olha só o que aqui diz Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só tem um caminho, Jesus. E só há um meio de salvação: Jesus.
Não há outro meio. Não há uma segunda opção. Não há aquela, porque não quis ir por aqui e por aqui eu vou encontrar. Não, só há uma. Não há outro nome. Aí hoje questiona se é Yeshua, é Jesus, seja o que for, meu irmão. Uma coisa eu sei, que não há salvação a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Tá certo? Então ele é o único caminho. A segunda coluna, Efésios 2:8, é que nós somos salvos, é pela graça. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que praticar boas obras para eu ser salvo. Não. A segunda grande coluna é essa. Eu sou salvo pela graça. Em nenhum outro nome, em nenhum outro caminho, é pela graça, é pela fé e não pelas obras. Olha só, Efésios 2:8. Porque pela graça, pastor, se eu for bonzinho eu sou salvo. Se eu for uma pessoa lapidada, assim, que eu falo manso, eu sou salvo. Aí ele diz, porque pela graça sou salvo. Ou seja, é de graça, é não merecedor de nada. Pela graça sou salvo. Por meio de quem? Da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, irmãos, já é difícil na igreja. Às vezes a pessoa sabe tocar, às vezes ela ministra uma palavra, a gente já se acha. Imagine se fosse dado a nós a opção de ser salvo através disso, meu irmão. Imagine, olha, tem guerra na igreja por causa de um baita chamado microfone, que tem de R$15 até R$15.000, microfone. Tem guerra, briga, divisão de igrejas, só por causa disso. Aí Jesus, sabendo já disso, ele disse, olha, pela graça sois salvos, por meio, não de pastor, não de igreja, não de denominação, não por meio da fé. Você tem que crer pela fé. Você viu Jesus? Não, tem que crer. E isso não vem de vós, é um dom dado por Deus. E ele diz o motivo, porque senão a gente era arrogante. Já somos, sem ter isso. Imagine se ele nos desse essa segunda parte. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele já sabia, ele disse, olha, esses homens que eu fiz, que eu criei, tem algo dentro dele que eles gostam de um estrelato. Eles gostam de serem famosos, eles gostam de sucesso, eles gostam de se aparecer, gostam disso. Já para resolver esse problema, para que ninguém se glorie, não vai vir das obras, é um dom, eu dou, é de graça. Se você crer em Jesus, você recebe de graça, sem precisar fazer nada. Então você não é salvo por ser uma boa pessoa. Lá na sua igreja, eu gostei da igreja. Por quê? Lá as pessoas são tão boas. Você não é salvo porque as pessoas são boas. Eu tenho direito aos céus. Eu nunca gritei com ninguém na igreja. Eu tenho direito ao céu. Não é porque uma pessoa é boa, não. É dom de Deus. Mas pastor, eu sou salvo porque eu distribuo folhetos. Eu sou o cara que mais evangelizo. Também você não é salvo por causa disso. Mas eu dou dízimo. Isso eu já tenho um pontinho a mais. Você não é salvo também porque dá dízimo, dá oferta. Ninguém é salvo por essas coisas, irmãos. Você não é salvo porque frequenta a igreja. Mas eu venho, olha, eu vou para a célula, eu venho na quarta, eu vou para a célula, eu ainda vou visitar
com o meu discipulador, outras casas. No sábado, o pastor lançou aí um projeto na estrada. Nós vamos para os interiores pregar o evangelho. Olha, domingo, pastor, não é brincadeira não. Eu saio de casa, não me esqueço de levar o meu alimento para a igreja. Eu levo para semear na vida das pessoas. Eu dou o dízimo, eu dou oferta. Eu frequento o culto da manhã, me acordo cedo. Olha. Uma luta, o senhor precisa ver a luta. À noite eu vou para a igreja, mesmo que seja no dia do jogo do Brasil, no meio do jogo do Brasil, eu vou para a igreja, porque isso vai me garantir uma grande salvação. Aí Deus disse: olha, nada disso, você não é salvo por causa disso. Ah, mas eu já sou batizado, pastor. Olha, eu fui, e o senhor precisa ver, era enorme, me cobria, o meu corpo todo foi molhado. Você também não é salvo porque é batizado, irmãos. Ah, pastor, mas não tem que... O ladrão da cruz é uma prova de que não precisamos ser batizados para ser salvo, irmãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus, sem se batizar. Olha, rapaz, não dá tempo não, viu? Mas Jesus, lembra-te de mim. Não, não dá tempo. Eu não posso descer daqui e lhe batizar. Ou então Jesus diria a ele: olha, fica aí, é o seguinte, olha, eu vou pedir, ô João, você que está aí perto da cruz, faz o seguinte, ele não vai morrer hoje não, peça alguém aí para que ele possa descer da cruz e você batizar ele, porque eu quero levar ele para a eternidade. Mas não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sou salvo por causa do batismo nas águas, tá certo? Ah, pastor, então a igreja não crê nessas coisas. Cremos em todas essas coisas. Essa igreja, ela crê em todas essas coisas, irmãos. Mas todas essas coisas que eu falei a você não te salvam. São expressões de quem é salvo. Eu faço essas coisas porque salvo eu estou. Eu me batizo porque antes eu fui salvo. Eu vou evangelizar porque eu fui salvo. Eu dou o dízimo porque eu sou salvo. Eu fui salvo. Então eu faço essas coisas, eu frequento a igreja. Por que que tem culto na igreja? Eu frequento a igreja porque eu fui salvo. Se eu não fosse salvo, eu não estaria na igreja, no culto da igreja. Eu estaria no mundo. Lá no mundo, praticando algumas coisas lá do mundo. Então, isso aqui são obras exteriores da salvação, irmãos. Mas nenhuma dessas obras pode nos salvar. Nenhuma. Tudo que você fizer pensando nisso, eu vou fazer porque é através disso que eu serei salvo. Eu não vou assistir hoje o jogo na hora do culto, porque senão eu perco minha salvação. Irmãos, você não é salvo por causa dessas coisas. Eu venho ao culto para congregar com meus irmãos, estar com meus irmãos, celebrar com meus irmãos, receber uma palavra de vida sobre a minha vida. Mas salvo eu estou. Não vai ser anulado por causa de uma atividade. Não vai ser salvo. Não vai ser eliminado, irmãos. Você já é salvo em Cristo Jesus. O seu discípulo tem que entender isso. A gente não tem que ter os nossos discípulos, irmãos, debaixo de maldição ou de medo. Se não fizer isso, vai ser destruído, Deus vai castigar, Deus vai... Não, isso faz papai, faz mamãe. Isso faz o seu pastor. Mas Deus, Ele é amoroso e bom. E o que Ele já fez por você na cruz do Calvário é suficiente. Não precisa mais de nada. A terceira coluna, pregação do Evangelho. Essa é uma terceira coluna. Temos que diferenciar, irmãos, o que salva e o que o salvo faz. O que salva é Jesus. E o que o salvo faz são muitas coisas. Ele vem à igreja, ele evangeliza, ele dizima, ele batiza, ele frequenta os cultos. Mas só Jesus Cristo, Ele salva. Atos capítulo 10. Fala de um homem chamado Cornélio.
diz assim a palavra do Senhor: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, dava esmolas, de contínuo orava a Deus. Era um homem de oração. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, que viu anjos. Olha só de quem que eu estou falando, irmãos. Talvez muitos de nós nem cheguem aos pés desse homem aqui, tá certo? Ele teve uma visão do anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Olha, o anjo ainda falava com ele, Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha, Deus aceitou a oração e as esmolas daquele homem. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. É uma história tremenda essa de Cornélio, irmãos. E diz a palavra que Simão, ele chega e começa a pregar a Cornélio. E diz a palavra, se você for continuando lendo a história de Cornélio, que ele, Cornélio e toda a sua casa creram em Cristo Jesus. E diz que eles foram cheios do Espírito Santo e que eles foram batizados na água. E quando chega no capítulo 11, olhe lá, verso 13. Quando chegamos ao capítulo 11, irmãos, Pedro, ele está contando ao povo o que aconteceu com os da casa de Cornélio. E Pedro diz assim: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a casa. Então diz que o anjo, ele chamou para o quê? Pregar a Cornélio. E por que ele chamou para pregar a Cornélio? Para que Cornélio fosse salvo. Mas Cornélio não dava esmola, Cornélio não orava, Cornélio não recebia a revelação. Interessante, irmãos. Mas foi preciso Simão ir lá. Às vezes a gente diz: mas pastor, por que eu tenho que abrir uma célula? Por que eu tenho que ir lá? Tem alguém clamando por você, meu irmão. Tem alguém clamando e Deus quer usar você para levar uma palavra. Não levar a uma religião, não levar a uma igreja, não levar a uma denominação, mas levar a palavra de Cristo. Tem pessoas sérias, irmãos, perto de você, que você muitas das vezes não está nem vendo, mas você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, que está clamando, que está orando, que jejua, que dá oferta em várias igrejas, que semeia, e está lá do outro lado clamando, para que você possa ir lá. E o Espírito Santo quer usar você, amém? Às vezes você diz: eu não sei quem foi que me levou ali. O Espírito Santo te levou. Eu não sei, pastor, estava tão bem na minha casa e de repente, eu não sei o que vai que deu, queimou alguma coisa dentro de mim, eu me levantei, eu me aprumei, eu peguei minha Bíblia, fui lá e levei uma palavra àquela pessoa. Você foi guiado pelo Espírito Santo. São obras que o Espírito Santo de Deus faz. Agora, para que ele faz isso? Para você ficar famoso, ficar um líder de célula famoso? Não. O propósito é um só, irmãos: salvar almas, salvar vidas. Não é para você se transformar em discipulador da pessoa, mas é para que você possa levar a palavra de salvação às pessoas que estão sedentas e famintas. Por isso que nós temos o projeto. Vamos orar por 3. Vamos estar orando de nome de pessoas que estejam orando. Para quê? Para que o Espírito Santo possa já começar a agir na vida daquelas pessoas. Então, se entendermos, nós teremos paixão, irmãos, em levantar células em todos os lugares, sabendo que estamos sendo conduzidos
por Deus. Ah, pastor, mas lá já tem igreja, tem várias igrejas. Irmãos, não vamos levar uma igreja, vamos levar a palavra de salvação às pessoas famintas, amém? É essa a ideia que nós temos que ter, irmãos, dentro de nós, como coluna da verdade. Essa é a história de Cornélio aqui. A Bíblia diz que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, era piedoso, ele dava esmola, ele orava regularmente, mas ele não era salvo. Às vezes você olha o seu vizinho, cara, esse cara vai para a igreja, ele vai para uma igreja, ele vai para uma procissão, ele é muito religioso. Mas não estamos falando de religião, não é trazer ele para a nossa religião, irmãos, mas é levar Jesus para a vida dele. O propósito nosso como discipuladores do Senhor Jesus é levar Jesus às pessoas. Dizer, meu filho, olha, você é religioso, você vai à sua igreja, você congrega, você está dando disso, você dá esmola, você é um cara bom aqui na comunidade, na sociedade, você é um cara bom, respeitado. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus Cristo veio para te salvar. Essa mensagem, ela deve estar em cada um de nós, irmãos. E Cornélio não era salvo. Uma visão espiritual não salvou Cornélio. Ah, mas aquele cara, aquela mulher ali, ela prevê, ela vê muitas coisas. Mas não estamos falando, irmãos, de uma pessoa espiritual, estou falando de salvação. Então há muitas pessoas que são religiosas, são devotas, até mais devotas do que os evangélicos. Devotas em suas crenças, em sua religião. Tem pessoas, irmãos, melhor do que nós em generosidade. Tem pessoas que abrem ações filantrópicas, ajudam ao próximo, e a gente olha e diz, coisa maravilhosa, mas não estamos falando disso, irmãos. Tem pessoas que oram 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Tem pessoas que estão clamando, amanhece o dia clamando. Talvez o crente amanhece o dia reclamando, achando que Deus não está com ele, que Deus não está abençoando. Mas tem pessoas que às vezes está só clamando, Senhor, olha para mim, olha para minha casa, minha família, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo que eu sou, mas não é salvo. Então o que a igreja precisa entender é o seguinte, irmãos, temos que ter em mente o seguinte, cada pessoa que a gente olhar, que não teve ainda um encontro com Cristo, precisamos pregar o Evangelho a essa pessoa. Não vamos colocar, irmãos, coisas na nossa mente achando porque ela tem carro novo, porque tem casa, porque tem apartamento, porque tem chácara, porque tem fazenda, porque tem mansão. Ela não precisa de Jesus Cristo. Todos os seres humanos precisam de Jesus. Quando nós entendermos isso, nós vamos chegar lá no nosso trabalho, tem um cara bem sucedido, humanamente falando, porém não tem Jesus. Nós vamos ver, irmãos, pessoas ganhando enormidade de dinheiro, tem um emprego que para a gente, irmãos, dá água na boca, mas ele precisa de Jesus. Você olha dentro da sua casa, tem o seu irmão lá, intelectual, conhece as letras, formado, mas ele precisa de Jesus. Aquilo tudo é importante ele ter, estudar, faculdade, PhD, doutorado, ser bem sucedido, passar em grandes concursos, tudo isso é bom, irmãos, mas nada pode substituir a pregação do Evangelho. E nós estamos, irmãos, cancelando isso hoje no nosso meio. Aquele ali não precisa de Jesus. Todos que estão sem Jesus precisam de Jesus. A salvação, ela não vem pelas obras, só vem pela fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 21. Paulo, ele diz sobre o crescimento da igreja e por que todos têm que aceitar a Jesus. As pessoas só serão salvas, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Olha só, não tem como conhecer a Deus a sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes através de quê? Pronto. Como é que os crentes vão ser salvos? Às vezes a gente diz, pastor, qual será o método da igreja de crescimento? É esse, irmãos.
pregação do Evangelho. Esse é o maior método que se tem de crescimento. Às vezes a gente fica atrás, irmãos, de estratégias humanas. E Deus, Ele deu, olha, não há um outro meio de você conhecer a Deus, se aproximar de Deus, ter o conhecimento de Deus, a não ser por aquilo que é loucura, que é a pregação do Evangelho. Ou seja, esse Evangelho é louco, porque se você pregar a uma criança, ela entende. Se você pregar a uma pessoa culta, ela entende. E se ela tiver fé, tanto uma criança é recebida nos céus, como um culto é recebido nos céus. Isso é loucura. Porque humanamente falando, quem pode estar lá ministrando numa faculdade, um terceiro período, sexto período, é um doutor. O humano diz isso, que só quem pode ensinar no segundo grau é um que tem um bacharelado. Mas esse negócio do Evangelho é loucura. Por quê, meu irmão? Basta crer no Senhor Jesus Cristo e você é salvo. E você não precisa fazer nada. É dom de Deus. É de graça. E você não precisa ter PhD, coisa nenhuma. Basta só abrir o coração e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é loucura, irmãos. Quem vai entender um negócio desse? Um monte de louco, que não é corintiano, mas é de Jesus. Que é loucura. É loucura. Eu prego essa palavra, se botar aqui Davi, ele vai entender. Eu prego essa palavra. Se colocar aqui um doutor da lei, se botar aqui o mais alto grau da Academia de Letras, ele vai entender. Ah, mas eles não entendem, por causa da sabedoria humana, que é o conflito. Como é que um cara culto vai entender um negócio desse? Simples. Não tem como. É a mesma coisa, um pai dizer ao menino, o cara já dirige há muito tempo, e dizer a uma criança, olha, para dirigir você tem que ligar o carro, fazer isso, fazer aquilo, o acelerador você tem que acelerar aqui, embreagem aqui. Tenta colocar isso na cabeça daquele, não consegue, irmão. Mas o Evangelho você consegue, que ele é o poder de Deus. Então esse é um método usado para salvar os perdidos. Pastor, me dá esse método, o da igreja do avivamento. Como é que nós estamos abrindo muitas células aí? O método tem que ser só um: pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Pregue. Prego e tenho que ouvir naquilo, e tenho que crer naquilo que eu ouço. Tenho que saber que não é pelas obras, mas é pela graça. Temos que dizer às pessoas que é através do precioso sangue de Jesus, derramado na cruz, que é o único que pode lavar todos os nossos pecados. Temos que pregar e dizer que é graça, é dom de Deus. Agora, como é que esse dom ele é recebido? Pela fé. Mas há algo que vem também, irmãos, antes dessa fé que salva. Aí vai a nossa quarta coluna, Marcos 1,15. Aqui eu entro numa coluna muito difícil hoje. Marcos 1,15. Porque aqui entra religiosidade, entra dureza de coração e fica difícil de Deus trabalhar. Qual é a quarta coluna? Um coração arrependido. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento vem antes de crer. Você quer crer, você quer aceitar a Jesus, tem que primeiro se arrepender. Arrependimento, irmãos. Arrependimento, querido, é uma disposição nossa de abandonar o nosso estilo de vida. Isso é arrependimento.
problema nosso, querido, é que a gente se converte e a gente trabalha o corpo. Deixa eu ver se você entendeu. Quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quero. Aí qual é o pensamento que vem? E aí os discipuladores têm uma grande função nisso. A primeira coisa que dizem de forma errada é como a pessoa vai se vestir. Já percebeu isso? Se converteu. Isso não é mais roupa de você usar, você é crente. E continuamos com uma velha natureza, dando valor ao que as pessoas do mundo dão valor, ao corpo. Como é que a gente estraga discípulo, irmãos? Valorizando o corpo. Você não pode mais cortar cabelo, você não pode mais pintar cabelo, você não pode usar brinco, você não pode usar determinado batom, você já percebeu isso? Tudo voltado ao corpo. Só que estamos equivocados, irmãos. Quando eu sou salvo, eu não sei se você já percebeu isso, mas se você se olhar no espelho, você vai ver que é verdade o que eu vou te dizer. Quando você se converte, você continua com as mesmas rugas. Se não tiver cabelo, continua sem cabelo. Se converter com cabelo branco, só se pintar, mas se não pintar, fica branco mesmo. Já percebeu isso? Pastor, eu me converti e não mudou. Não muda, meu irmão, corpo não muda. Porque a salvação, irmãos, tem nada a ver com isso. É um espírito novo que Ele lhe dá. Não é um corpo, irmãos. Então vamos parar como igreja de a pessoa se converter e a gente trabalhar ela o corpo. A gente olha logo para o tamanho da saia da pessoa. Ou para criticar ou para desejar, dos dois um. E a gente começa a olhar agora o andar da pessoa, se requebra, se não requebra, se usa salto alto, se não usa. A gente começa a olhar isso. E Jesus, Ele quebra isso e diz, olha, salvação não é corpo, é espírito novo. É fácil de entender? Não, religioso não entende isso. Pergunta a Nicodemos. Tenha uma sessão com Nicodemos e pergunte. Nicodemos, não estou entendendo nada do que o pastor diz, o pastor ensina. Aí ele vai dizer, também não entendia nada do que Jesus estava dizendo. Porque é a mesma coisa, parece que Jesus estava pirado e o pastor pirou também. Porque Nicodemos, irmão, pensou logo no corpo. Ele disse, eu vou poder voltar para a mamãe, eu venho de mamãe, como? Ele pensou logo no corpo. Ele disse, caramba, esse corpo aqui vai voltar a ser novinho, fresquinho. Deixa de ser bobo, Nicodemos. Pô, você é mestre, cara. Você é mestre. Nicodemos, Jesus estava dizendo assim, olha, conversando com Nicodemos. Nicodemos, eu estou impressionado com você. Você é mestre e não sabe disso. Aí se fosse hoje ele dizer, Senhor, é porque eu pensei que era questão do meu cabelo, era questão do brinco, era questão da percata que eu uso, era questão da calça que eu estava vestindo. Eu não estava entendendo, Jesus. Eu pensei que era por esse caminho que o Senhor ia me levar. Aí Jesus disse, não, meu filho, você precisa nascer no Espírito. Nossos discípulos, irmãos, eles precisam nascer no Espírito. Perdemos discípulos porque muitas das vezes, irmãos, queremos transformar o corpo dele. E nós precisamos, irmãos, alimentar o que é novo nos nossos discípulos. A pessoa que começou a ir à sua célula, alimente ela. Com o que, pastor? Criticar ela, dizer da roupa dela, não. Alimente o novo espírito dela. Pregue a palavra, leve Jesus.
Faça que sabe o que é El Shaddai? Aquele que alimenta nas tetas. É isso. Amamenta nas tetas. El Shaddai é isso, irmãos. Uma criança, quando ela nasce, a mãe vai buscando logo o leite materno. Se não tem, vai à procura. O que nós precisamos pegar nossos discípulos novos é dar a eles um verdadeiro alimento. Não deixar eles ficarem comendo, bebendo, sugando essas baboseiras que tem em Facebook e internet, irmãos. A obrigação é de cada um de nós alimentar nas tetas, não no emocionalismo. Vamos para o encontro, vai ser tremendo, ele vai se tremer todo. Não, não é isso. Dar a ele Jesus, dar alimento para o espírito dele, dizer a ele que agora ele tem um espírito renovado, novo. O corpo permanece o mesmo, a alma continua com os mesmos traumas de antes, ele continua sentindo as mesmas decepções, as mesmas dores, as mesmas angústias, mas o espírito é novo. E nós, como povo de Deus, precisamos injetar no espírito dele a vida de Deus. Da mesma forma que uma mãe injeta no seu filho novinho a vida saudável, a vida que o filho necessita. É isso que nós precisamos dar. E eles precisam ouvir esse evangelho. Eles precisam aprender a abandonar os seus pecados, porque só assim o espírito vai crescer. É mudar o coração, irmãos. É arrepender-se, mas é o espírito que tem que fazer isso. É dessa forma, irmãos, que nós temos que levar eles a eles aprenderem, através do Espírito Santo, a abandonar os seus pecados. Se eles aprenderem a abandonar os pecados, porque você disse, não adianta. Mas quando a palavra vem, porque o que é que diz sobre o Espírito Santo? Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos deixar que o Espírito trabalhe na vida dos nossos discípulos, irmãos. Vamos parar de colocar peso na cabeça. Já imaginou uma mãe pegar uma filha recém-nascida, a Beatriz, aí pega a Beatriz, aí diz, olha, vai trabalhar, bota ela lá no centro da cidade, vai trabalhar, e você vem para casa, faz isso? Por quê? Porque não pode botar peso, irmãos. Não podemos, irmãos, pesar sobre a vida, sobre a cabeça dos novos discípulos, exigir demais dele. Mas vamos deixar que ele receba a graça de Deus, palavra de Deus, ânimo, que você leve uma palavra de ânimo toda quinta, que você for ao visitar ele, dê uma palavra que vivifique o espírito dele que está abatido, desanimado, está triste, está caído, semblante caído. Deus veio visitar Caim, irmãos, não pesou sobre ele. Diz, por que estás caído o teu semblante? Aonde está o teu irmão? Algumas perguntas, mas era pergunta para levantar ele. E o que Deus quer, irmãos, é levantar nossos discípulos, amém? É isso que Ele quer. Ele quer que você chegue como um discipulador e levante a vida daquele discípulo com a palavra de Deus, com a palavra de vida, a palavra do Evangelho. Já imaginou Simão chegar para Cornélio e dizer, Cornélio, me admiro, tanto tempo você é crente e ainda assim, rapaz. Mas não, irmãos, ele foi, pregou a palavra e houve salvação tanto nele como em toda a sua casa. É isso que nós precisamos levar, irmãos. E é isso que eles vão precisar entender. Romanos 10:8. E como é que eles vão entender, pastor? Só há uma maneira, irmãos: pregar o Evangelho. Não pregue igreja, não pregue o pastor, não pregue homens. Hoje tem muitos bambambam. Ah, agora vamos ouvir a voz dos evangélicos. Aí bota um cidadão lá para falar em voz do evangélico. Ele fala por alguns, por mim não. Porque quem fala por mim, irmãos, é a palavra. E nós temos que falar e conduzir o povo de Deus através da palavra. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos.
a saber, olha a palavra qual é: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Não precisa de roupa, você viu que ele não falou de roupa, não falou de batom, não falou de cabelo, não falou nada. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui fala como é que nós somos salvos. Se em seu coração você crê, ou seja, se em seu coração vem essa vontade de conhecer a Deus, se no seu coração vem esse desejo de mudar a vida, se no seu coração vem, se a pessoa está disposta, irmãos, dar a sua vida a Deus, vem salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra Senhor é mestre, dono. Ou seja, nossos discípulos precisam dar o controle da nossa vida, da vida dele, a Jesus. Isso é a base do Evangelho. Quem tem que controlar não é o discipulador, irmãos. Faça isso, faça aquilo outro. Nós precisamos ensinar nossos discípulos a ser controlados por Deus, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ensinar eles a buscar a Deus. E dizer, quando ele vier com a dúvida, dizer, o que é que o Espírito diz a você? Vamos ensinar isso aos nossos discípulos. O que é que o Espírito está falando a você? Então, se ele falar, deixe Deus controlar a sua vida. Não dirija e não deixe ninguém dirigir a sua vida. Amém? Aí entra a quinta coluna, que é o novo nascimento. João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele não entendeu nada. E aí olha o que é que ele disse. Disse-lhe Nicodemos: pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, você é líder, você é mestre, cara. Às vezes, irmãos, tem coisas que líderes fazem que a gente não acredita, não é possível. Um líder ou não está lendo a Bíblia, ou não vem às ministrações, que não pode, querido. Você é líder. Então há muitos líderes espirituais, irmãos, que não entendem isso. Aí Jesus, como ele sabe que existia líderes como Nicodemos e líderes como muitos líderes dentro da igreja, ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito a ti, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, o nosso novo nascimento, irmãos, ele está ligado, bote isso à sua mente, ao Espírito. Eu sou salvo, quando eu sou salvo, isso me ligou ao Espírito. Não tem nada a ver com carne, com religiosidade. Ligou ao Espírito. A palavra do Senhor, ela diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por quê? Esse corpo, um dia você vai ter que deixar. Ele vai ficar no caixão. Mas o Espírito, ele vai voltar o quê? Para Deus. Eu preciso ensinar ao meu discípulo que ele é um ser espiritual. E é esse ser espiritual dentro que tem que nascer de novo. Nós precisamos voltar a deixar a tradição nossa. Deixar mesmo, irmãos, que possamos
ter uma igreja espiritual. Ou seja, ser uma igreja em que permita que os novos, os antigos, todos nós possamos nos permitir nascer de novo, ou nascer do Espírito. Não adianta querermos crescer só pensando no exterior, no corpo. Precisamos crescer hoje entendendo o seguinte: o que vai renovar essa igreja é um espírito novo. E esse espírito novo, ele precisa ter esse encontro com Jesus. Ou seja, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que isso que é novo, que está amortecido, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, dependendo do tempo que você se converteu e entrou numa religião, e deixar que esse novo Espírito, ele receba a vida de Deus, para que aí você possa começar a frutificar. Então a igreja do avivamento, ela precisa entender muito claro isso. Eu sou uma nova criatura. Se cada um dentro dessa casa começar a dizer isso: eu sou uma nova criatura, eu tenho um espírito novo, e eu vou alimentar esse meu espírito. Irmãos, em breve nós teremos uma igreja poderosa, mas não é aos olhos dos homens, diante de Deus. Porque a igreja religiosa a gente já teve, que era demandar o discípulo fazer isso, fazer aquilo. Agora nós precisamos ensinar eles a nascer de novo, e precisamos alimentar esses novos discípulos. Então salvação é isso, irmãos. Isso é que faz a pessoa ter a vida de Deus. Sexta coluna que nós precisamos erguer é que nós somos, após a salvação, pregação da palavra, nós somos corpo de Cristo. Isso quer dizer o seguinte: estando aqui estando nós todos, precisamos entender que somos diferentes, mas somos corpo. Pensamos diferente, humanamente falando, mas somos corpo. Esse dedo pequeno, ele jamais terá a força que esse tem, mas ele é necessário para o corpo. Tente limpar o ouvido com esse. Tudo importante, irmãos. Ah, o pé. Ah, mas está lá embaixo. A gente só camufla ele. As mulheres ainda pintam, mas os homens camuflam logo. Bota logo um sapato, uma meia para esconder logo. Mas tire ele para você ver. Então, o que é que nós precisamos ensinar aos nossos discípulos? Que ele se converteu, e ele agora precisa fazer parte do corpo. Isso é uma coluna. Isso é a base. Temos que ter as nossas células, claro, mas essas células só têm sentido junto no corpo. Células morrem, pode gerar câncer. Um braço, se você cortar esse braço, daqui para cima, se ele estiver ligado ao corpo, tem vida. Da onde você cortou, jogou fora, morreu. Ou seja, o que dá vida é o que está ligado ao corpo. Você vai ter vida, nós precisamos ensinar nossos discípulos, eles vão ter vida ligada ao corpo. Às vezes a pessoa, toda pessoa, quando ela começa a se entristecer, se abater, desanimar na igreja, pergunte uma coisa a ela, ou veja nela uma coisa: se ela está ligada ao corpo. Ela deixou vir as programações, ela deixou vir a célula, deixou vir aos cultos, ela vai deixando, aí vai o quê? Vai morrendo. É um processo natural, irmãos. Faz o seguinte: quer saber se eu estou falando a verdade? As crianças não podem ouvir o que eu vou dizer, mas chega em casa, pega uma faca e corta o seu dedo. Faz como o japonês.
corta o dedo. Aí você embrulha o dedo no algodão. Aí você coloca o dedo, compra um guardanapo caríssimo. Vai lá no shopping, aí compra um guardanapo caríssimo. Enrola o dedo. Pega a unha lá do seu dedo, pinta ela e bota lá. Daqui a 3 dias, volte lá. Está embrulhado bonitinho, todo bonitinho. Mas já está podre, irmãos. Porque está fora do corpo. A mesma coisa é o crente. Você precisa ensinar isso ao seu discípulo. Olha, não fique se afastando muito da igreja, não. Olha, cuidado. Igreja não salva, mas você é corpo de Cristo. Você tem que estar ligado ao corpo. Porque às vezes a gente diz, não, qualquer igreja é igreja, Deus está em todo lugar. Calma, né? Também não é assim não. Pega esse meu dedo preto, bota num branquelo. Vai ficar diferente. Quando estender a mão, é isso. Um dedo preto aqui no meio. Então, vamos ensinar nossos discípulos que é importante ele estar congregando, estar no corpo de Cristo. Aonde tem a base nisso? Atos 2,47. Eles convidam Jesus a entrar no coração, são salvos, e aí ele diz, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, o quê? A quem? A célula? A igreja, aqueles que se haviam de salvar. Tem que ter célula? Tem. Mas o que o Senhor acrescenta é a igreja. O que o Senhor quer dizer a mim, a você que é líder, é que os nossos discípulos, eles têm que ser injetados na igreja. A igreja, ela foi constituída para os salvos, para aqueles que creem em Jesus. E por isso somos família de Deus. E não podemos perder esse senso de família. Podemos não concordar com doutrina, pontos de doutrina. Podemos não concordar com tudo que acontece na igreja, como é feita as coisas, irmãos. Mas somos um corpo de Cristo. E todos somos salvos mediante a fé, dom de Deus, quando abrimos o coração e aceitamos a Jesus. Então a nossa missão é essa, irmãos. Pregar essa palavra. Tempo é fora de tempo. Então que hoje essas colunas elas sejam levantadas, que você ensine aos seus discípulos a pregar essa palavra. A missão nossa, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pastor, mas por que eu tenho que fazer isso? Para que as pessoas não vão para o inferno. O inferno não foi feito para pessoas, irmãos. O inferno ele foi feito para o diabo e seus demônios. O inferno não foi feito para o teu pai, para tua mãe, para teus irmãos, para teu tio, para tua tia. O inferno foi feito para essas pessoas. Você não precisa mandar ninguém para o inferno, porque lá não é o lugar de ninguém. Então Deus ele quer nos levantar com esse propósito: pregar o evangelho com amor e atrair as pessoas até Jesus, irmãos. E o propósito de Deus é isso, é pregar essa palavra. Quero encerrar contando uma história de um criminoso e um advogado. Conta a história que tinha um criminoso que era terrível. Ele fazia barbaridades. E aí o advogado ia lá, defendia ele. Ele era solto. Depois ele ia de novo, começava a praticar de novo as outras coisas piores. O advogado ia lá, de uma forma conseguia libertar ele. E ele viveu a vida assim, fazendo as coisas e o advogado indo lá defender. Mas um dia, conta a história, meu irmão, que esse ladrão, esse assassino, esse ser que não pensava em outra coisa a não ser fazer maldade, ele foi pego praticando outro erro. E nesse dia ele foi levado ao tribunal. E quando chegou lá, ele olhou na frente. E quando ele observa lá o juiz, era o seu advogado.
E aí diz que ele começou a questionar. Ele disse: seu juiz, me defenda. Seu juiz, olha para mim. Seu juiz, olha, quantas vezes eu pratiquei essas coisas, e você como advogado me ajudou, e você como advogado me conduziu todo o processo e eu fui liberto. Me ajuda mais nessa. Ele disse: agora eu não posso, porque agora eu sou juiz. O que eu quero dizer, meu irmão, é que aprenda uma coisa na vida. Enquanto Jesus está sentado como advogado, há chance para mim, para você, para todos nós. Mas saiba de uma coisa: um dia ele não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz. E você pode não ter tempo, porque como juiz ele vai julgar, ele não vai mais defender. Então, enquanto tivermos tempo, façamos a obra do Senhor, não de forma relaxada. Ainda há tempo, irmãos, para mim, para você, pregar esse evangelho. Ainda há tempo da igreja se levantar e pregar o verdadeiro evangelho. Ainda há tempo, mesmo que a igreja ou você tenha feito muitas coisas de errado, se levantar e dizer: eu tenho um advogado. Ainda há tempo. Mas saiba que esse tempo passa. E quando ele se sentar na cadeira para ser juiz, ele vai te julgar. E ai de você, pelo que você tem feito. Faça tudo, faça para a glória de Deus. Fique em pé no nome de Jesus. Como é que você está vivendo a sua vida? Às vezes você ganhou almas, você falou do amor de Deus para alguma pessoa. Às vezes, irmãos, a gente está no mundo e a gente está assim: estou bem, tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho fama, tenho sucesso. Isso não importa para Jesus. O que importa é o que eu estou fazendo com aquilo que Jesus fez por mim. Às vezes a gente não dá tanto valor a uma célula. Mas, irmãos, é um meio de cumprir o propósito de Deus. Eu sei que, irmãos, eu vou dizer muito sério para você, eu sei que não é gostoso, não é bom. Eu sei. Não estou oferecendo a você, ou Jesus está oferecendo, ou a igreja, uma estratégia gostosa. Não. Mas é o nosso chamado. É o seu chamado. Você não foi chamado para ganhar dinheiro, irmãos. Dinheiro é a consequência daquilo que você faz com o seu chamado. Você não foi chamado, irmãos, para ficar milionário. Mas nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós somos chamados com esse propósito, irmãos. Vamos ficar ricos, vamos ter dinheiro, vamos ter recursos, vamos ter carro, vamos ter casa, vamos ter apartamento, vamos ter bens, vamos ter tudo isso, irmãos. Mas não podemos perder o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Hoje pense nisso. Pegue essa palavra e pense. Porque o que nós vamos deixar para a sociedade, o que é que nós vamos deixar para a comunidade, o que é que nós vamos deixar para esse bairro, irmãos? Religiosidade, tradicionalismo ou a vida de Deus? Nunca nós tivemos com um propósito tão claro diante de nós. Nunca eu vi a igreja tão ligada ao propósito. E a gente não pode mais se perder. Porque no passado nós nos perdemos, irmãos. Mas hoje nós não podemos mais nos perder. Cada discípulo, cada pessoa, cada célula, cada lugar que nós abrirmos um núcleo, terá a vida de Deus. Mas a vida de Deus, irmãos, ela não nasce como nasce o mato. A vida de Deus nasce em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você. Nós vamos encher Cristo neste
lugar. Amém? Fale com Deus. Coloque-se diante do Senhor. Ainda há esperança para você. Ainda há chance para você. Você pode mudar. Você pode ser bênção. Você pode ser instrumento de bênção na vida de tantas pessoas. Né, Márcio? Jesus te ama, cara. Você sabe disso. E nós amamos você, Márcio. Eu sei que existe mais. Creia nisso, meu irmão. De Deus pra mim. Eu sei que a gente não fez nada, Que irmãos. amor é esse? Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. E Jesus quer que nós sejamos instrumento. Você seja um Simão. Você leva a palavra de Deus. Leva a palavra de Deus para tua casa. Leva a palavra de Deus para o teu vizinho. Irmãos, temos que nos preocupar com vidas, com pessoas. Mais profundo que Ame isso. Olha, fazendo isso, você pode não alegrar muita gente, mas você vai alegrar papai. Papai vai ficar alegre com você, porque ele sabe que o filho entendeu. mais profundo que um amigo. Entregue a sua vida a ele, entregue a sua vida e diga: Senhor, olha, eu vou ser instrumento nas tuas mãos. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor Paulo, ele diz: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, não perco nada pregando o Evangelho, não perco nada servindo a Deus, não perco nada na minha célula, não perco nada. Meu irmão, você não está perdendo tempo. Viver com Cristo é a melhor coisa, irmãos. Então creia nisso. Se você está numa célula, pô, meu irmão, os céus se alegram com você. Você nem sabe qual alegria você tem colocado nos céus, pela sua disposição de abrir sua casa, de sair da sua casa no dia que você queria ficar em casa, que você tinha muito de problemas para resolver, e você disse: não, por amor ao meu rei, por amor ao meu Senhor, por amor àquele que é autor da minha vida, por amor por aquele que fez tudo por mim, eu vou. E você vai. Então hoje, nessa palavra, viva para Cristo. Deixe Cristo viver na tua vida. Deixe Cristo ser Cristo na tua vida. Deixe Ele ser Senhor da tua vida. Porque em breve todos nós ouviremos algumas vozes. Uma delas é: apartai-vos de mim. A outra é: vinde bendito. Qual você vai escutar? Depende de você. É uma decisão sua. Decida por Jesus e diga assim a Ele: